Aleluia. Grande Deus, santo é o teu nome. Te louvamos, Jesus, pela vida da tua filha, Senhor. Pai, sobre ela, Senhor, como tu, Senhor, colocaste, Senhor, a sua tenaz, ó Pai, sobre a vida de Isaías, Senhor. Que ela seja, Senhor, hoje, ó Pai, em nome de Jesus, tocada, Senhor. Todo o teu ser, ó Deus, seja, Senhor, ó Salvador, tocado por ti, ó Salvador. Em nome de Jesus, sobre a sua palavra, que é a verdade, ó Pai. Ó Senhor, sobre os nossos corações, ó Paizinho. Ó Senhor, ela é como um martelo, Senhor, que esmiuça a penha, Senhor. Ó Senhor, venha quebrantar-nos, Senhor, os nossos corações na tua presença, Senhor Jesus. Nos quebrantando, Senhor, ao ponto, ó Pai, ó Senhor, de absorvermos, Senhor, ao ponto dela ser escrita, Senhor, em nós, ó Deus, a sua verdade, o seu poder para caminharmos, Senhor, em verdade diante de ti e da tua presença, Senhor. Ó Deus, eu sei, ó Pai, que pelo teu Espírito já colocaste a sua palavra sobre a vida dela, Senhor Jesus. Ó Deus, que com ousadia e graça e poder, Senhor, seja executado para a glória do teu santo nome. E assim nós te glorificamos e te exaltamos, Senhor, em nome de Jesus. Opa! Esse meu nariz tem uma mania de invejar meus olhos. Se sair água dele, sai água dele também. Só Jesus. Amém? O Senhor é bom? Glória a Deus. Amém. Irmãos, tem algo sendo gerado dentro do meu coração há mais de um mês. E eu estava com grande expectativa, esperando o dia que Deus ia dizer, é hoje. E durante esses dias eu tenho observado, eu não sei se vocês percebem, mas eu sempre anoto as palavras. Eu anoto as palavras para entender o norte de Deus, para eu não esquecer aquilo que está sendo liberado do altar. Porque eu não sei você, mas de vez em quando eu preciso parar e ler aquilo que Deus disse, para eu não me perder pelo caminho. Eu não posso confiar na minha memória, ela é muito falha. Ultimamente ela falha demais. E tem alguns dias que Deus tem repetido algumas coisas. E aí eu me sentei ontem só para escrever essa palavra que estava no meu coração. De repente eu fui assaltada por um temor terrível e eu comecei a orar. Comecei a orar e dizer, Deus, essa é a hora, esse é o tempo de pregar isso. É sobre isso que o Senhor quer falar. E fiquei orando sobre isso muito ontem à noite sentada. Eu toda hora vi uma angústia, um negócio esquisito. E eu cheguei em um momento, olhei o relógio e falei assim, ó, Senhor, eu fiz a minha parte. Eu escrevi tudo aquilo que o Senhor tem gerado ao meu coração, eu estudei. E agora é o Senhor. Se o Senhor não quiser que eu pregue isso, se essa não for a hora, pelo menos ela vai estar pronta para a hora. Mas se esse é o tema, então, por favor, traga paz ao meu coração. E Ele trouxe durante a adoração. Ele gritou bem alto aos meus ouvidos, é isso, abre a boca. Aleluia. Abre a tua Bíblia no livro de João, capítulo 15, versículos 1 e 2. Aleluia. Glória a Deus. Pode deixar esse mesmo. O texto vai dizer para nós assim: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto.
Amém? Antes de você sentar, eu quero ler a versão da Bíblia judaica desse texto. Está muito, muito, muito próximo ao original. Ele diz assim: eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o jardineiro. Todo ramo que é parte de mim, mas não dá fruto, ele corta. E todo ramo que dá fruto, ele limpa para que dê mais frutos. Amém? Jesus, a tua palavra é viva, ela é eficaz. Nós podemos discernir que a atmosfera desse lugar é diferente hoje. E eu quero clamar ao Senhor que haja em nós um coração ensinável nessa manhã, para que o teu Espírito tenha liberdade de trazer a porção de revelação que cada um de nós precisa nessa manhã. Espírito Santo, não me deixa de forma alguma atrapalhar o que o Senhor quer fazer, mas usa a minha boca, a minha vida como instrumento teu, em nome de Jesus. Amém. Amém? Sente-se. Aleluia. Aleluia. Talvez quando você lê esse texto, ele gere dentro de você uma tensão latente. Porque esse é um texto muito difícil. Esse é um texto difícil porque ele causa em nós medo. E nós somos ministrados que o medo não vem de Deus. O espírito de medo não foi dado por Deus a nós. Mas quando a gente olha esse texto, a nossa primeira reação é: ixi. Então hoje o que eu preciso que você entenda é que você não pode olhar para esse texto dizendo: ixi. Eu quero que você saia daqui olhando esse texto e dizendo: glória a Deus. Amém? Esse texto, ele começa com algumas afirmações que são muito importantes que estejam sedimentadas no teu coração. A primeira afirmação é: eu sou a videira verdadeira. Jesus está dizendo: existem videiras falsas. Existem árvores falsas. E você não pode estar nelas. Você não pode grudar nelas. Você não pode permitir que a sua vida seja enxertada nela. Ela parece videira, mas é falsa. Eu sou a verdadeira. A segunda verdade desse texto é: meu pai é o jardineiro. No lugar onde esta videira está plantada, existe um único jardineiro. Esse jardineiro não é um anjo, esse jardineiro não é o Espírito, esse jardineiro é o próprio Deus, o soberano, o eterno, aquele que nós declaramos ser exaltado. Ele é aquele que põe a mão na videira. Ele é aquele que direciona o crescimento da videira. Ele é aquele que aduba quando é necessário. Ele é aquele que limpa quando é necessário. Ele é aquele que corta quando é necessário. Essas são as duas verdades principais desse texto, que você não pode esquecer para você não se perder pelo meio do caminho. Onde você precisa estar? Na videira verdadeira. Quem vai garantir a saúde do ramo que você é? O jardineiro, que é Deus. Em seguida, o texto diz: todo ramo que é parte de mim, todo ramo que está na videira verdadeira, toda pessoa que se permitiu ligar no lugar certo, toda pessoa que entendeu que não há saída longe de Jesus, toda pessoa que entregou a sua vida a Jesus, toda pessoa que se submete ao senhorio de Jesus, é parte desta videira, se tornou um ramo desta videira. E aí o texto continua dizendo: você pode estar nessa videira, você pode ser parte dela, você pode ter entendido todas essas verdades anteriores que eu já te disse, mas apesar de tudo isso, você pode não dar frutos. Olha que loucura! Como é que você está em Jesus? Como é que você entendeu que Ele é o Senhor?
Como é que você caminha todos os dias? Como é que você vem à igreja? Como é que você chora durante a adoração? Como é que você entende uma atmosfera saturada? Como é que você consegue estar nele e não dar frutos? Mas Jesus disse, acontece. Algumas vezes acontece. Essa palavra é sobre poda. Lembra que eu falei que você não pode ter medo? Se você percebeu, Deus está dizendo desde o começo: confie em mim. Porque você precisa confiar quando você fala de poda. Porque a segunda parte do texto diz: todo ramo que dá frutos, Ele poda. Meu Deus, não é muita loucura? Deus, na hora da minha vida em que eu pensei, consegui, produzi uma uvinha, produzi algo, estou fazendo alguma coisa. Jesus, no momento em que eu falei, cheguei no lugar certo. Na hora que eu senti vida fluir dentro de mim, na hora que eu prestei atenção, eu não sou inerte, eu não sou inútil, eu não sou infrutífero. Na hora em que de repente eu olhei e disse: Deus, eu posso entregar algo ao Senhor. Nessa hora, Deus veio e cortou. Qual a nossa primeira reação nesse momento? Sabe o que a maioria das pessoas diz? O Senhor não podia fazer isso comigo. O Senhor não tem o direito de fazer isso comigo. Oh Deus, que palhaçada é essa? Olha agora. Agora que eu estava no caminho certo, o Senhor me para. Agora, na hora que eu estava fazendo o que era bom, Ele disse: filho. Sabe por quê? Porque você começou a frutificar, mas você também ramificou para frutificar. E você não sabe ramificar ainda. Quando você começa a ramificar também, crescem em você galhos que só roubam você, que só sugam você. Sabe aqueles sentimentos que estão bem guardadinhos dentro de você e que você diz nem tem diferença, mas que de repente eles começam a permear a sua mente no melhor momento da sua vida, naquele dia em que você está se preparando para a melhor alegria. De repente todas as tuas inseguranças pulam diante dos teus olhos e aquilo começa a trazer um medo absurdo. Você pensa que você vai paralisar a qualquer momento. Sabe, quando você começa a frutificar diante do Senhor, de repente vem uma vozinha lá no fundo que diz assim: ei, você nem é tudo isso. Você esqueceu o que você fez no verão passado? De repente, dores que você nem lembrava que existiam dentro de você começam a vir à tona de uma forma que você não consegue controlar. Sabe o que é isso? Galho. Galhos que estão crescendo porque a videira verdadeira tem alimento poderoso e tudo que está em você vai crescer. Tudo. Porque o alimento que está nutrindo você é poderoso. E aí você diz: como assim, pastora? Querido, a comida é tão boa, mas tão boa, que você está recebendo de Deus. Dentro da botânica a gente chama de seiva elaborada. A seiva, o alimento que você recebe é tão bom que tudo dentro de você é potencializado, mas nem tudo que está dentro de você é bom. Tu já passou por uma crise? Alguém aqui já passou por uma crise? Levanta a mão, segura, não tenha medo, irmão. Já passou? Fica com a mão lá. Agora dá uma olhadinha assim, 180 graus, faz só assim, ó. Eu não sou o único. Agora abaixa a mão. Quem já passou uma crise quando você disse: agora vai dar certo? Porque tudo dentro de você
você potencializa, porque o alimento que você está recebendo é muito bom. Por isso que a poda vem agora. Porque Deus precisa arrancar tudo o que não presta da gente. Só que nessa hora em que Deus, o jardineiro, passa a tesoura, a gente esquece a confiança, a gente esquece a videira verdadeira, a gente esquece que é ramo e a gente quer bater um papo muito claro com Deus. Olha que interessante, a Mari estava ministrando a palavra da oferta e a Mari estava falando de Jeremias, amém? Alguém que já leu o Velho Testamento inteiro? Bastante gente. Lá no livro do Velho Testamento, nos livros do Velho Testamento, quando a gente passa ali de Jeremias, a gente segue uma cadeia de profetas. Terminam os profetas maiores, iniciam os profetas menores. Da mesma época de Jeremias, nós temos Abacuque, Sofonias, Naum, Ezequiel, Daniel e no finalzinho da vida dele uma mulher chamada profetisa Uda. Sabe o que é isso, irmão? Supra-sumo da autoridade profética. Irmão, Naum é o cara que se levanta para dizer para Nínive: acabou a palhaçada. Vocês receberam de Deus um tempo para. Não aproveitaram? Acabou-se. Abacuque é aquele que olha para Deus e diz: Deus, espera aí, o Senhor está bagunçando a casa aqui. Não é assim não, Jesus. Oxe, o que é isso? O Senhor está vendo não? Eu vou subir lá na minha torre e eu só desço de lá quando o Senhor fala comigo. Aí Deus olha para ele e fala assim: então eu vou falar e você vai escrever a visão bem grande. Aí o cara escreve ainda que a figueira não floresça, que o fruto da oliveira minta, que não haja animais no currais, e eu todavia me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Olha que isso. Esse é o Abacuque. O Sofonias, irmão, Sofonias é aquele giraia, bate em todo mundo e diz: convertam-se, seus bandos de palhaço. Vocês estão achando que aqui é o quê? Circo? Arruma a casa inteira. Ezequiel, menino, o Ezequiel só foi transladado para um vale de ossos sequíssimos. E Deus disse: abre tua boca, meu amigo, fala aí. E ele diz assim: tu é que sabe, mas já que o Senhor falou, eu vou falar. E aí ele vê, irmão, a cena do Walking Dead. Você não assiste, eu sei. Depois eu te explico o que é isso, tá bom? Você não sabe. É que eu pesquisei no Google antes de chegar aqui. Mas o texto diz que ele viu ossos, e esses ossos se ligam, crescem os ligamentos, crescem a musculatura, cresce pele, ele se levanta todo mundo e sopra-se ar e fica todo mundo vivo. É esse cara que vai ver a mesma coisa que João vai ver em Apocalipse. Esse cara, Ezequiel. E Daniel, irmão, meu Deus, Daniel. Olha quem é Daniel. Chega um menininho na Babilônia e mostra para muita gente grande que Deus não perdeu a mão no poder. Esse menino não só decreta a nova dieta, como mostra que se o Senhor está na sua vida, não importa o que você come, haverá força e tutano nos teus ossos. Olha que loucura. Daniel vai para a cova dos leões. Leões famintos. Sabe qual é a resposta dele quando Dario pergunta: Daniel, acaso o teu Deus pode te livrar? E o Daniel responde: rei, viva para sempre. O meu Deus enviou os seus anjos, e o seu anjo, e fechou a boca dos leões, porque não havia culpa em mim perante os teus olhos e perante o meu Deus. Irmão, essa é a safra da época de Jeremias. Israel estava mais perdido que segue tiroteio, Judá. Tava um monte de gente bagunçando, mas quando você olha o mover profético, é definível para cima que o negócio está frutificando o mover profético, Senhor Jesus. Irmão, esse povo não está no mesmo lugar, não. Cada um deles está em um lugar que Deus mandou. Um está na corte, um está no meio do povo do cativeiro, um está no meio do povão, um está dentro de uma cisterna, mas cada um deles está manifestando o poder e a glória de Deus no mesmo som. Mas é para esse povo que Deus vai passar a tesoura. Quando esse povo volta do cativeiro, irmãos, sabe qual vai ser o profeta que vai se levantar depois? Jesus Cristo. Ele é o profeta que se levanta depois. É um cara que se levanta para dizer: eu sou a resposta daqueles profetas podados. Porque poda é isso.
Deus nos poda na hora que a gente mais frutifica, para que você frutifique mais, porque Ele arranca de você tudo que está drenando você, tudo que rouba o teu coração, tudo que te faz perder alimento, tudo que te faz olhar para o lado errado, tudo que te faz perder a noção. A poda vem quando você menos espera na frutificação, para alinhar e fazer você produzir muito mais do que você já produziu na sua vida. Aleluia. Irmãos, você precisa deixar de ter medo. Você precisa confiar. Por isso que poda não é para te dar medo. Poda é para dizer: Senhor, o Senhor está tirando de mim tudo aquilo que estava me roubando de ti, está me alinhando. Poda não traz medo. Poda traz alívio. Poda realinha. Poda redireciona, ajusta o foco e te leva a produzir mais, porque agora nada mais rouba o que Deus está depositando na sua vida. Quando a gente olha essas características, segundo o dicionário diz: poda é um corte seletivo do ramo. Deus não tira nada que é bom, tá bom? Fica tranquilo. O que é bom fica, o que é ruim sai. Ai, mas aquele ruim era tão bom para mim. Para você, o jardineiro sabe que não era, então fica calado. Faz favor para você. Às vezes ele vai podar folhas, às vezes ele vai arrancar algumas raízes de amargura muito presas dentro de você. Às vezes ele precisa podar uma raiz da infância que está lá dentro, que você dizia: não estou vendo, 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 mas está envenenando você, e ele precisa podar isso. Às vezes ele poda flores e você diz: meu Deus. Aí ontem, irmãos, eu estava um pouco assim, né, igual eu disse para você, falando: meu Deus, o que é isso? Que sentimento é esse? Aí eu fui estudar vídeos de poda de videira. Aí eu me deparei com um homem super simples, com uma videira na casa dele, com paredes de alvenaria, e você olhava no primeiro momento e dizia: o que esse homem vai ensinar? E ele vai falar nesse vídeo sobre poda seletiva, e ele disse assim: olha, tá vendo isso aqui? Isso parece um broto para qualquer leigo, mas isso aqui está roubando seiva da minha videira. E se eu não tirar isso aqui, que parece uma flor que vai brotar, daqui a 2 semanas essa flor vai cair, não vai frutificar, e só roubou a minha videira. Eu disse: meu Deus, como o Senhor é bom em botânica também, hein? Porque dentro da poda, às vezes Deus arranca flores que a gente olha e diz: nossa, mas isso aqui é tão bonito. E Deus diz: está só te roubando, bobo. Está só com aparência. Daqui a 2 semanas isso daí vai cair. Você nem vai lembrar que tinha. Mas o tempo que ficou em você só roubou você. Consegue entender? Que às vezes tem algumas coisas que você acha tão legal em você, mas não faz parte do teu chamado, não faz parte do teu ministério, não é a habilidade que Deus precisa que você se concentre, só está distraindo os teus olhos. Você está olhando para o lugar errado, quando você deveria se concentrar no que de fato vai frutificar em você. Você estudou, não estudou? Sim? Lá na escola você tinha as matérias chamadas de humanas: português, história, geografia. Quem era bom de humanas aqui? Levanta a mão. Humanas? Gente, vocês têm medo de levantar a mão? Ninguém vai perguntar nada para você de português, não. Pode ficar tranquila, não vou não. Tinham as exatas, quando você chegou no ensino médio. Tinha matemática, física e química. Quem era bom? E tinha as biológicas. Biologia. Pergunto-lhe: quem era de humanas? Dentro de humanas, levanta a mão. Quem era bom em história? Fica com a mão levantada. Quem era bom em geografia? Fica com a mão levantada. Quem era bom em português? Das 3, você com certeza era muito bom em alguma. Sim?
Você era muito bom em uma delas. Ok? Pessoal que gostava de física, química e matemática. Quem era top em química? Continua de mão levantada, o resto abaixo. Quem era top em física? Fala, meu, detonava a física. A física era... Quem era bom em matemática, física e química, embora. Consegue perceber? Você pode até ser bom em uma coisa, mas não necessariamente em tudo dessa coisa. Só que às vezes a gente diz, eu sou bom em exatas. Eu sou bom em química, física, matemática. Aí chega uma expressão algébrica de 4º grau. Aí tu diz assim, não, eu era tão boa em matemática. Tu é bom em matemática, mas química tu é melhor, querida, se fecha. Sabe o que acontece dentro do nosso chamado, muitas vezes? É que a gente é bom em várias coisas do nosso chamado, mas Deus quer que você foque naquilo que você nasceu para fazer dentro do teu chamado. E você começa a se distrair com todas as coisas que envolvem o chamado. Isso começa a drenar você. Quando você percebe, você não está igual o pato. Eu nado, eu corro e eu voo. Já viu um pato nadando? Ele é bom. Nadando ele é bom. Tu já viu um pato correndo? Ele sabe correr? Ele é bom correndo? E um pato voando? Ele voa, irmão. Mas tem que ser em bando, senão ele se perde. Consegue entender? Dentro do teu chamado, você é muito bom. Mas existe uma coisa muito peculiar no teu chamado, que você foi chamado para fazer aquilo. Você precisa focar nisso, senão você vai se perder pelo caminho. A poda, ela pode ser só limpeza. Ela apenas remove galhos secos, doentes, cheios de praga. Nesse momento, esses galhos em você estão roubando você, como fizeram com Jeroboão. Jeroboão foi o primeiro rei de Israel após a divisão. Esse texto está em 1 Reis 14. Eu abordei dos versículos 7 a 9. Abre para mim, por favor, na NTLH. 1 Reis 14, do 7 ao 9. Irmão, o rei era Salomão. Cheio. Não existe um homem tão sábio quanto ele na terra. 100% homem, ninguém se igualou a Salomão. Mas ele não era eterno, morreu, pisando no caqui, morreu. O filho dele Roboão reina. Deus levanta um profeta, Aías, e diz para ele, você vai ser o novo rei. Jeroboão precisa fugir, vai para o Egito. Quando Salomão morreu, ele volta. Ele se torna um porta-voz. Há um cisma, 10 tribos das 12 seguem ele, 2 tribos seguem o descendente de Salomão. Dessas 10 tribos, a gente tem um reino gigantesco. Deus entregou na mão de Jeroboão, disse, o teu chamado é ser rei. Seja rei. E aí Jeroboão diz, uau, eu sou rei, vou reinar. Sabe o que Jeroboão faz com o reinado dele? Olha para Jerusalém e diz, espera aí, vai chegar as datas desse povo descer para Jerusalém. E quando eles descerem para o templo, eles vão pensar, cabeça normal, peraí, eu faço parte de um reino em que a casa de Deus não está. Eu estou do lado errado, vou vir para cá. Ele disse, vai ter uma debandada geral, vou ficar sozinho, vão me matar. Não. Ele faz 2 bezerros de ouro, coloca nos 2 extremos, norte e sul do seu reino, e diz, gente, a partir de agora, ninguém precisa descer no templo, está aqui o nosso Deus, vamos adorar. Óbvio que os sacerdotes e levitas dizem, está maluco, cara? Ele demite todo mundo, diz, a partir de agora vocês não são mais levitas, não são mais sacerdotes. Ele começa a conversar com os amigos dele, diz, e aí, você faz o culto comigo? Eu faço, gosto de você. Aí ele começa a instituir sacerdotes e levitas segundo aquilo que ele deseja. Pum! Ele foi chamado para quê? Para governar. Está governando? Tá. Do jeito certo? Não. Olha o que Deus vai dizer para ele, versículos 7 a 9. Vai dizer a Jeroboão, que o Senhor, o Deus de Israel, manda dizer a ele o seguinte, eu escolhi você do meio do povo, o tornei governador do meu povo Israel. 8. Vamos até o 9, tá bom? Eu tomei o reino dos descendentes de Davi e dei a você. Mas você não tem sido como o meu servo Davi, que foi fiel a mim em tudo, que obedeceu aos meus mandamentos e me seguiu com todo o coração fazendo aquilo que eu aprovo. Você tem pecado muito mais do que todos aqueles que foram reis antes de você. Você me rejeitou,
me deixou irado por ter feito ídolos e imagens de metal para adorar. Irmão, Deus pegou um Zé Ninguém, um cara que estava cuidando de trabalhador no meio das obras, um pedreiro. Tinha uma corte cheia de nobres, magistrados, intelectuais. Deus foi lá e pegou um pedreiro, o gerente da obra, e disse: você vai ser rei. Colocou lá junto com ele. Sabe o que esse Jeroboão faz? Isso aí, ó. O chamado está sendo exercido, mas está sendo do jeito errado. Tantos se perdem. Deus está dizendo: antes que você chegue aqui, eu vou dar uma podadinha em você, tá bom? Que é para você ficar alinhado. Poda de limpeza. Quando você passar por isso, não vai lá diante de Deus dizer assim: ó Deus! Tu diz assim: Senhor, eu confio. Tu és um bom jardineiro. Depois a gente tem uma poda de formação. Porque a Bíblia vai dizer para nós, de Gênesis 29 a Gênesis 49, 20 capítulos contando a história de um cara chamado Jacó. Jacó, irmão, nasceu para ser um grande líder. Ele ia ser um patriarca. Ia formar as tribos. Só que o Jacó nasceu numa casa que ele tinha um irmão mais velho. Já deu ruim para ele. Mas aí ele conseguiu dar um jeito ali, deu certo tudo. O cara foi embora, irmão. Pense no homem que precisou ser alinhado na vida. Porque poda serve para orientar o crescimento da planta, definindo as estruturas e a arquitetura desde jovem. Porque se deixar, tu cresce para todos os lados. E aí quando olha para a videira, ela está mais parecendo um jambuzeiro bravo. Tem galho para tudo que é lado. Tu tá um pato, faz tudo, não faz nada direito. Tá frutificando para tudo que é lado. Quando pega azeitona, viu? Menina é azeda que só. Deus está dizendo para você: preciso dar uma podadinha para alinhar você, para você crescer direito, no lugar certo, da forma certa, fazendo o que eu mandei você fazer. Com Jacó Deus faz isso. 20 capítulos. Dentro dos capítulos a gente tem, óbvio, alguns capítulos dedicados a contar a história de José, que é a história de Jacó. Porque durante a poda de Jacó, Deus ficou em silêncio. Ô irmão, tu imagina, tu tem um filho que tu acha que está morto há tanto tempo e o camarada estava vivo. Olha que poda terrível de alinhamento. Tu confia em mim, Jacó? Porque lembra que quando Jacó foi embora, lá em Betel, ele fez um voto. E ele disse assim: se o Senhor me der comida para comer, roupa para vestir, me trouxer em paz para a casa dos meus pais outra vez, o Senhor será o Deus da minha vida, e de tudo que eu ganhar eu te darei o dízimo. Ele fez esse voto com Deus. Só que quando ele chega lá em Padã Arã, na casa do tio dele, ele viu uma moça bonita. E ele esqueceu de tudo, para ele só importava Raquel. O texto diz que ele trabalhou 7 anos, que pareceram poucos dias, de tanto que ele amava Raquel. O irmão esqueceu do voto, esqueceu de tudo, cresceu para tudo que foi. O camarada começou a pastorear a ovelha como nunca antes na vida dele. Fez um negócio revolucionário, que o rebanho do tio dele, que era uma coisiquinha, virou uma coisicona, porque agora ele só se preocupa em ser um pastor de ovelhas. Só que Deus não queria que ele pastoreasse ovelhas. Deus queria que ele fosse o príncipe de Deus. Mas ele distraiu. Tu nunca distraiu, não? Ó, Senhor, mas eu estou frutificando, eu estou liderando, eu estou numa bênção, mas não está fazendo o que eu mandei você fazer, querido. Lembra do José? Teve um sonho, vou ser líder. Irmão, era só esperar o pai dele morrer. O pai dele ia morrer, ia deixar ele como líder, ia comprar uma briga terrível com os irmãos, mas ia deixar. Ia deixar ele como líder, por quê? Porque era a voz do pai. Ele ia liderar? Ia, mas ia todo mundo morrer de fome. Então Deus precisava alinhar, corrigir, para que lá na frente ele fosse o salvador da família dele. Podas também servem para te adaptar ao espaço que Deus tem para você. Ajustar o teu foco. Não tenha medo da poda.
Deus está ajustando você. Deus está fazendo você ser quem Ele quer que você seja. Deus está fazendo você ser quem Deus fez você nascer para ser. Porque você tem um propósito de vida, amém? Consegue crer nisso? Pastora, uma vez eu vi assim uma irmã que ela tem mania de dizer assim: eu nasci para sofrer. Eu falei: oxe, tá maluca? Quem já se viu, irmão? Deus colocou alguém na terra para sofrer? Nós não nascemos para sofrer, não. Nós temos um destino poderoso. Lembra? Jeremias 29:11. Bem sei eu os planos que tenho a respeito de vós. São planos de paz e não de mal, para dar a você um final, uma esperança, um destino, um futuro. Poda, dói, mas é só ajustando o foco. Ai, pastora, eu tô aqui pensando, eu acho que eu não estou frutificando, não. Tá ouvindo? Não tá? Só que tu não vai ser podado, tu vai ser cortado. Porque quem não frutifica não precisa se preocupar com poda. Não tem poda para você. Quem não frutifica, irmão, é cortado. Então nós não podemos ser cristão normal, amém? Você não pode ser crente e ficar assim: ai, tá bom, estou me alimentando, estou de barriguinha cheia, tá lindo, cuidado. Vem uma tesoura. Porque Deus não trabalha com quem é filho da sanguessuga. Me dá. Deus trabalha com frutificadores. Deus trabalha com frutificadores. Oh, pastora, eu tô dando um frutinho aqui que tem que dar até uma lupa para ver se tá aqui mesmo. Eu sei que tem. Calma, querida, Deus vai te alinhar. Daqui a pouco tu vai ter uma produção gigantesca. Vai dar para você, para o coleguinha do lado, para a igreja onde você congrega, para os lugares que estão lá fora. Fica tranquilo. O texto não disse quem frutifica muito. O texto diz quem frutifica é limpo. Se tu gerar um único fruto, é crédito dos céus para que você frutifique mais. Se você trabalhar e investir a sua energia em fazer uma coisa para Jesus, Deus vai te levar a fazer outras coisas poderosas no reino dele. Você não pode ter a síndrome da galinha de Angola. Eu tô fraco. Querido, você está na videira verdadeira. O que flui nas tuas veias é o sangue do Cristo Jesus. Você se alimenta da carne do próprio Cristo. Você tem o DNA dos céus correndo em você. Você tem carta aberta para frutificação. Você tem toda a habilidade, toda a estrutura, tudo que é necessário. Faça algo. Ai, mas eu não sei. Querido, no final do culto, esse homem barbudo de terno branco vai estar bem aqui na porta. Tu vai olhar para ele e vai dizer assim: pastor, o que eu posso fazer? Irmão, o que não falta é coisa para você fazer. Pastora, mas eu só sei limpar. Meu querido, na sexta-feira é uma guerra tão grande nesta igreja. É cadeira que voa para cima, é cândida, é sabão, é limpa pedra. Mas limpar a igreja é frutificação. Meu querido, vem na sexta-feira para tu ver. Cadê Gabriel? Tá aí? Olha o Gabriel, irmão, ali, ó. O Gabriel ficou até forte, o músculo dele tá até definido. Sexta-feira o pastor arrancou a alma, o espírito, e fez sair umas frutas dele, umas uvas. Extraiu poderosamente. Tem até cândida lá no cabelo dele descolorindo para provar que é real, que ele estava aqui. Segundo o pastor disse. Fui eu não, Gabriel, foi o pastor, só repeti. Irmão, essa igreja tem muito lugar para você trabalhar. Você vai preparar aqui, porque daquela porta para fora, a Bíblia vai dizer que os campos estão prontos, mas são poucos os ceifeiros. Os trabalhadores são muito poucos, sabe por quê? Porque os trabalhadores estão perdidos nas suas frutificações, nos seus galhos extras, na perda da seiva, porque eles estão com medo da poda, estão com medo de confiar no Senhor. Mas o jardineiro, que é Deus, está dizendo: confia em mim, o resultado é poderoso. Confia em mim, você vai ver como vai ser extraordinário. Não tenha medo da poda, querido.
Levante-se, vamos orar. Eu acho que vocês podiam cantar de novo, nele eu confiarei. Sabe, é isso. Quando você ficar com medo no meio do caminho. Quando o espírito de medo quiser tomar conta da sua vida. Porque você está sendo podado. Você vai parar tudo e vai declarar: eu confio no jardineiro, dono da minha vida. Eu confiei a minha vida a um jardineiro que sabe o meu futuro. Não tenha medo. Não questione, não brigue. Não vai diante de Deus com a sua carteira eclesiástica dizer: o Senhor não pode fazer isso comigo. Ele pode, Ele é o jardineiro. Ele podia até te cortar, mas Ele viu o teu único fruto. E Ele está podando para na próxima estação você dar muitos e muitos frutos. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Jesus, nós te louvamos pelo poder da tua palavra. Porque ela é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Cada um de nós, Senhor, está em um estágio de frutificação. Cada um de nós é um ramo dessa videira verdadeira. Nós estamos crescendo em Ti, sendo alimentados por Ti, mas invariavelmente, de tempos em tempos, nós somos podados pelo Senhor. O Senhor arranca de nós inutilidades, o Senhor arranca de nós áreas que não devem estar. O Senhor tira de nós aquilo, Pai, onde estamos olhando que não deveríamos olhar. Tu tira de nós belezas aparentes, tudo, para que na próxima estação nós possamos frutificar mais. Esta é a garantia de João 15:2. Depois da poda, você frutificará mais. Esta é a confiança que todo ramo desta videira precisa ter. Por mais drástica que seja a poda, a próxima estação será tremendamente frutífera. Creia nisso. Irmãos, esta igreja é um exemplo maravilhoso de poda. Quantas vezes nós estávamos no nosso melhor momento e Deus nos reduziu. Deus nos fez voltar. Se isso não tivesse acontecido, nós não teríamos chegado aqui. Nós estaríamos distraídos com um monte de coisa. Mas Deus alinhou o nosso foco para nós sermos quem Deus queria que fôssemos. Não tenha medo. Tenha alegria.